Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos a dar início a outro vídeo de estudo bíblico aqui em nosso canal. Para hoje temos um tema maravilhoso, um tema que encontra-se no livro de Lucas. É sobre um dos milagres do nosso Senhor Jesus. Mas antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João. Sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E eu te convido a curtir o nosso canal, a inscrever-te, ativar aqui o sininho para que as próximas produções cheguem a você em primeiro lugar. E também te convido a formar parte da minha comunidade em Facebook, A Palavra de Deus Salva. E nesse grupo estamos postando todos os dias vídeos, estamos postando louvores, capítulos bíblicos. Estamos na missão de ler a Bíblia em um ano. E já estamos no livro de 2 Reis, do Antigo Testamento, e no livro de 2 Coríntios, no Novo Testamento. Bom, vamos começar o nosso estudo de hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. E na Palavra de Deus está escrita: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Glória a Deus, meus queridos. E Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Glória a Deus, meus queridos. Aqui vemos a primeira ressurreição que o Senhor Jesus fez nos evangelhos, e é um milagre maravilhoso. Esse milagre vamos a comentá-lo. E o pregador Warren Wiersbe diz que vemos nesse episódio o encontro de dois grupos. O primeiro grupo, representado pela caravana da vida, e o segundo grupo, pela caravana da morte. De dois filhos únicos. Um deles, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, e ele estava vivo, mas destinado a morrer. E o filho único da viúva, ele estava morto, mas estava destinado a viver. De dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. E de dois filhos, a morte, o último inimigo a ser vencido, e Jesus, que matou a morte e arrancou seu aguilhão. Glória a Deus, meus queridos. O texto fala sobre a caravana que saía de Naim, não é verdade? Liderada por uma personagem que é a morte, o rei dos terrores. E sobre a caravana que entrava em Naim, liderada por Jesus, o autor da vida. Aqui, a caravana da morte e a caravana da vida se encontram. Diante do coral da morte, o solo da ressurreição prevalece. A esperança brota do desespero e o cenário mais doloroso converte-se em cenário de exultante alegria. John Charles Riley diz que o príncipe da paz,
que é Jesus Cristo, é maior do que o rei dos terrores, que é a morte. E embora a morte, o último inimigo a ser vencido, seja poderosa, não é tão poderosa quanto o amigo dos pecadores, que é Jesus. Então, meus queridos, algumas verdades devem ser destacadas desse texto que relata o primeiro milagre de ressurreição operado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade, Jesus enxerga a nossa dor. Como pude-se ver no versículo 13, nesse episódio registra-se 3 tragédias. A primeira tragédia é a morte de um jovem, considerada uma grande tragédia até os dias de hoje. Quando uma pessoa jovem morre e deixa de andar um caminho que poderia haver sido de vitória, de prosperidade. Não é verdade, meus queridos? A segunda tragédia, a morte de um filho único. Uma tragédia ainda maior. Imagina o sofrimento dos pais, hein? E a terceira tragédia, a morte do filho único de uma viúva. O ponto culminante dessa tragédia. A viúva, na época, sofriam muito porque encontravam-se desamparadas. E essa viúva, além de haver perdido seu marido, havia perdido o filho que já estava bem avançado na adolescência e que estava ajudando-la. Aí ela perde a via de sustento principal, que era seu filho. A viúva, ela sai para enterrar seu filho único, deixa para trás a esperança e tem pela frente apenas a solidão. O esquife carrega não apenas o corpo do seu filho, mas também seu futuro. O mundo dessa mulher desabafa. E nesse momento, que Jesus a distingue dos demais que choram. Jesus sabe que a dor que ela está sofrendo é diferente e avassaladoramente maior do que a dor de todas as demais pessoas. Jesus ainda hoje, Ele enxerga, Ele vê a nossa dor, meus queridos. Quando estamos abatidos, quando estamos passando por situações difíceis, quando reconhecemos que não somos nada e que não existe outra esperança a não ser o poder do Filho de Deus. A segunda verdade que a gente vê aqui nesta história é que Jesus se compadece de nós em nossa aflição. No próprio versículo 13, a gente enxerga que essa viúva, enlutada, não pede nada nem espera nada. Está apenas mergulhada em sua dor. Jesus enxerga na sua dor e se compadece dela. Ainda hoje, Jesus nos vê em nossa aflição e nos consola em nossa dor. Ele sabe o que estamos passando, conhece nossa realidade e se identifica conosco em nosso sofrimento. Obrigado, Pai, por tudo isso, né, meus queridos? A terceira verdade desta história é que Jesus estanca as nossas lágrimas. Funeral é um lugar de choro, não é verdade? A morte traz sofrimento e dor. As lágrimas são esperadas numa hora de luto. Mas Jesus, que ordena, não chores, é o mesmo que tem o poder para estancar as lágrimas. Glória ao Senhor. Seu poder não é apenas para consolar a nossa dor, mas também para colocar um ponto final na causa do nosso choro. Já o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quando Ele toca o seu coração, você é inundado por uma paz que excede todo entendimento. As causas do sofrimento terminam, a pessoa é renovada, a pessoa é um renovo, novas raízes
sai em nossa vida para nutrir uma alma que estava totalmente quebrantada e a converte em uma alma alegre, próspera e que vai dar frutos, e frutos muito bons. Por isso te convido hoje, meu querido, a aceitar o Senhor. Ele é o único Senhor e Salvador nas nossas vidas e nos liberta da morte, nos liberta de um aguilhão. Porque Ele falou, aquele que acredita em mim, mesmo que morra, viverá. Quer dizer que a ressurreição é uma promessa e a morte, ela caiu por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A quarta verdade desta história é que Jesus triunfa sobre a morte que nos espreita. O solo da ressurreição triunfa sobre o coral da morte. Jesus chama o morto e dá uma ordem a ele. Levanta-te. Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte. Não duvide. A morte escuta sua voz. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. Não tem lugar para ela. A morte não tem a última palavra, meus queridos. Quando Jesus ergue a voz. O mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem trará à vida todos os mortos no último dia. Olha o que está escrito no livro de João, no capítulo 5, no versículo 28. João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Glória ao Senhor. A quinta verdade desta história é que Jesus nos devolve a esperança. No versículo 15, vemos que a vida entrou no jovem e ele se assentou. O silêncio da morte foi vencido. E o jovem que estivera morto, ele passou a falar. Então Jesus o restituiu à sua mãe. A esperança, ela voltou a brilhar no coração da mulher. É irremediável e o irremediável aconteceu. O impossível tornou-se realidade. O choro doído foi trocado pela alegria indizível. As vestes mortuórias foram deixadas para trás. O pregador William Hendricks destaca o maravilhoso poder de Jesus nestes termos: profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade, maravilhoso poder. Aleluia, meus queridos. Que grande salvação o Senhor Jesus traz para todos nós. E para concluir, a sexta verdade que traz esta história é que Jesus é proclamado publicamente como o profeta de Deus. Diante desse milagre, o povo relembrou a profecia de Moisés. Deus enviaria um profeta semelhante a Moisés. Este seria o Messias de Deus. As obras de Jesus testificam que Ele é. O poder de Jesus sobre a morte trouxe temor ao povo na terra e promoveu a glória de Deus no céu. Todo o milagre de Jesus foi para a glória de Deus. Essa notícia gloriosa percorreu não apenas toda a Galileia,
onde a cidade de Naim estava localizada, mas chegou também às distantes regiões de toda a Judeia. Então, meus queridos, nesta passagem maravilhosa, enxergamos o poder do Senhor sobre a morte. Enxergamos que o seu aguilhão, o aguilhão peçonhento, em que a morte nos fere, em que o diabo ele tinha poder para nos condenar e para nos arrancar, nos encaminhar até o inferno, porque a lei ela não podia ser cumprida. A lei demonstrava o pecado. Nas suas linhas no livro, ela colocava tudo o que poderia ser pecaminoso, mas o homem não tinha condição de cumpri-la. Mas nosso Pai Celestial, que Ele é misericordioso, pela sua misericórdia, Ele sacrificou a seu Filho unigênito, que se despiu de toda a glória e de todo o poder, para colocar corpo semelhante ao nosso, de carne e osso, e cumprir a lei, coisa que ser humano nenhum conseguiu. E ele foi o sacrifício perfeito para que hoje nós sejamos considerados filhos de Deus. Por isso Jesus é considerado o nosso Senhor e Salvador. E se você hoje o aceita como tal e se arrepende de todos os seus pecados, você vai ser ressuscitado. Não só no último dia, senão agora, porque hoje nós estávamos mortos, andando pelo mundo, contaminado com tudo o que Ele nos traz. Só traz prazeres momentâneos, mas a tristeza, a morte, a desesperança, a solidão, entre outros, estavam presentes em nossas vidas. Mas quando Jesus entra, porque Ele está batendo no seu coração, quando Ele entra na sua casa, que é sua vida, e a transforma, então você é tomado por uma paz que excede todo entendimento. As coisas antigas já passaram. Agora começam coisas novas. E a morte, que é o último inimigo a ser vencido, ela já está derrotada em nome do Senhor Jesus. Toda tristeza, toda mágoa, toda desesperança cai por terra quando o Senhor começa a agir na tua vida. Eu te exorto hoje a cair de joelhos, a te arrepender de teus pecados e aceitar o Senhor Jesus como tua única esperança, como teu único Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na tua presença para te agradecer por mais um dia de vida, para te agradecer, Pai, por mais um dia de ter a tua presença nas nossas vidas. Só o Senhor, com seu sacrifício, nos libertou da morte, nos libertou das garras de Satanás, nos libertou do acusador. E Deus te deu todo o poder, toda a honra e toda a glória, e hoje Ele está sentado à direita do Pai e intercede por nós, é nosso sumo sacerdote, é nosso advogado fiel. Obrigado, Pai, por todas as dores que resistiu para nos dar essa bênção. Obrigado por essa decisão, por formar parte de uma sociedade totalmente pecaminosa, mas vencendo toda a lei e conseguindo nos dar a vida eterna, que é o nosso anseio mais preciado. Pai, entra na vida desse irmão e dessa irmã que nos está assistindo hoje. Transforma os seus lares, transforma
a vida dele em todas as áreas, amorosa, financeira, espiritual, laboral. Traz paz e bênçãos nesses lares, para que muitas almas sejam ganhas para o Senhor. Pai, que o homem que está em mim, ele morra e que teu Espírito cresça e viva ainda mais para eu poder ser usado como instrumento e para que os irmãos que nos estão assistindo sejam usados como instrumentos do Senhor para transmitir a tua palavra e libertar mediante o teu poder e a tua glória a outros que hoje estão mortos e poder falar: levanta-te, não chores, vai à vida. Em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço, Pai. Amém. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, que passagem maravilhosa, como todos os milagres que o Senhor Jesus fez. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje para trazer, em nome de Jesus, esta palavra. E eu só peço que compartilhe com todos aqueles que precisem dela. E assim você se converterá em um canal de bênção do Senhor. Até o próximo estudo bíblico. A paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.